Bonjour! Hoje nós vamos explorar um tema que eu particularmente gosto, me fascina, não pela lógica do que na realidade é falado, mas eu vou mostrar os contrapontos aqui. Nós aprendemos, e eu aprendi também, que a casa 12 é a casa da espiritualidade, certo? Então, pessoas que têm muito pontos na 12, é extremamente espiritual, né? Primeiro, a gente precisa entender o que que é espiritualidade. O que que é espiritualidade? Porque saber dar nome aos bois é importante, né? Você pode falar de um mundo espiritual para quem tem essa crença. Se eu estou lendo o mapa para um ateu, eu não vou falar de espiritualidade se não está no mapa dele e se isso não faz parte do padrão de crenças dele, você concorda? Mas aí a gente tem a questão da espiritualidade, mesmo para uma pessoa que não acredita, a gente está falando aqui de algo que não pode ser mensurado. E não adianta, como já aconteceu antes, quando eu fiz um vídeo parecido há muitos anos atrás, mas Deus existe, espiritualidade existe, essa pessoa está vivendo cegamente. Ok, mas a gente tem como comprovar? Não. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque existem questões que são relevantes para o mapa de algumas pessoas, e essas mesmas questões elas vão estar por outra ótica no mapa de outras, dependendo do contexto de vida. Então, quando a gente aprende que a casa 12 é a casa da espiritualidade, geralmente a gente tem esse conceito pela conexão que se fez muitos e muitos séculos depois, aliás, bem recente na história da astrologia, de que a casa 12 é a casa natural de Peixes, e Peixes é um signo espiritual, água, então, portanto, é a casa da espiritualidade. E na realidade, não. Tá? Quando a gente pega a base do fundamento, isso no curso de Promessa Natal eu explico bem, existe uma lógica por trás, essa lógica ela tem uma questão de qualidade primordial, né, dos tijolinhos que fundamentam o alfabeto ali do astrologuês, a questão do espelhamento, do que é visível e do que não é visível. Tá, mas então tá errado? Também não, mas depende do contexto. E eu acho super interessante isso quando você trabalha como astrólogo e você vê isso no mapa das pessoas e como esse assunto se manifesta, né, na vida real, tá? Lembrando que não são os planetas que fazem algo se manifestar, na realidade existe uma correlação, uma certa parte análoga a outra, tá? Porque quando eu falo de correlação, as pessoas entendem correspondência e já vão permitir, não é isso que eu tô falando. Existe uma qualidade, né? Um elo ali. No curso de promessa natal eu explico muito bem, lembra da aula do Big Bang? E existe algo análogo dentro do relógio astrológico, que nada mais é do que uma metodologia de análise de ciclos, tá? Com parâmetros bem definidos, para que eu possa trabalhar com um parâmetro, você possa trabalhar com o mesmo parâmetro, e a gente chegue num denominador comum, certo? E o que é interessante? Quando a gente explora, por exemplo, a questão da espiritualidade, você pode estar numa rodinha de pessoas. Você já percebeu que o conceito do que é espiritualidade ele diverge muito? Porque a espiritualidade ela pode estar conectada, né? Ela pode vir através da questão da religiosidade, mas não necessariamente. Então eu posso ter uma pessoa religiosa, espiritual, assim como eu posso ter uma pessoa que não é nada religiosa, mas ela tem ali o seu lado espiritual aflorado, certo? Para algumas pessoas, quando você conversa, quando falar espiritualidade, né, é ver espíritos, né? Então, outras não. Eu acredito que existe um mundo espiritual, mas não necessariamente que a gente tem uma conexão com eles. É cada um com o seu quadrado. Então, existem conceitos que divergem e tá tudo certo, porque a gente não sabe, né? Eu, pelo menos, ainda não fui para lá e voltei. Espero que ainda fique aqui por um tempo, tá? Mas eu gosto muito, muito, muito desse assunto por todos os parâmetros dele. Dentro da questão da crença, da espiritualidade, aí é de cada um, mas de uma questão da para-realidade, ou da, como gosto de falar, para-psicologia, né? O que eu percebo, por exemplo, quando a gente fala dessa conexão espiritual, principalmente nessa conexão com o outro lado, né? E aqui, parênteses, nemismo, tá? Eu percebo que é uma exacerbação dos sentidos. Então, se eu tenho, por exemplo, a clarividência, é uma exacerbação da vidência. Eu estou ali, algumas pessoas têm uma amplitude, mas você percebe que tem a questão física, ok? E abre para uma questão muito maior, né? A clareaudiência,
aquela pessoa que escuta, e às vezes nitidamente, né? Ou do lado direito ou do lado esquerdo, já me disseram que dependendo do lado é uma coisa diferente da outra. A claricognição, não sei como eu sei, só sei que eu sei, né? Ou uma intuição. Então perceba que se eu né, tô vendo um mapa de uma pessoa que tem a questão espiritual, acredita, né? Eu vou levar essa linguagem para ela. Agora, eu trabalho com muitos clientes que não acreditam, a pessoa é ateu. Eu não vou falar dessa maneira. Ela pode ter uma intuição apurada, ela pode ser uma pessoa que tem uma capacidade de antecipar fatos. Perceba? Que é só uma modulação de linguagem. Eu, particularmente, acredito que a gente não tem ainda como provar. Eu sou uma pessoa, por mais que eu seja astróloga, as pessoas conectem muito a astrologia com o jovem místico, a galera que acredita em tudo e tal. Eu sou muito cética, eu sou muito ver para crer, tá? E, por exemplo, eu não sigo nenhuma linha, eu não sou religiosa, assim, eu sou curiosa, né? Então, transito por várias coisas, né? Eu acredito, por exemplo, que a gente precisa de pontos, isso também na astrologia, de mensuração. Então, se eu recebo uma mensagem, eu tenho que ter uma outra pessoa que se recebe a mensagem, digamos, do mesmo, né, espírito e tal, ela tem que receber a mesma mensagem, tá? E por muitos anos, isso que eu questionava, tipo, mas peraí, eu vou num lugar, é uma coisa tudo meio floreado, e do outro é uma coisa muito floreada que pode tudo. Você tem essa percepção, às vezes, na astrologia, principalmente quando não respeita o fundamento? Tudo pode, tudo é florido, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é transformação. E eu percebo isso também com a questão da espiritualidade, tá? E, de novo, minha vivência, a sua pode ser diferente, tá? Tô aqui compartilhando. Até que chegou o dia que eu tive a minha comprovação. Teve uma informação muito específica, que não foi essa coisa, ai, olha, tem uma pessoa bonitinha com uma bata branca sorrindo para você do seu lado. Ok, mas isso não quer dizer nada, entende? Não, eu tive, e de lugares diferentes e distantes, mais de 2.000 quilômetros de distância, que não se conhecia, então assim, não tinha como ter. Eu acredito que existe um mundo espiritual. Sim e não, eu acredito no mental. Eu acredito que tudo é mental e que nós temos essa exacerbação. Então a gente ainda não sabe falar sobre, porque a gente não entende. É que nem uma criança, né? Eu tenho minha filha, eu vejo muito isso. É difícil às vezes você trabalhar assuntos complexos se ela ainda não tem a base, né? Então como que a gente vai entender às vezes algo muito mais complexo, muito além do que a gente está acostumado a ver e sentir, se a gente não tem a base, certo? Eu particularmente acredito que a questão da conexão espiritual, ela vem muito dessa exacerbação dos sentidos, que algumas pessoas têm mais apurado, mais aflorado, outras não tanto, e algumas pessoas têm em algum momento da vida, né? Mas o medo também está ligado a isso. Eu não quero ver, não quero sentir, não quero nada, né? Vocês percebem que os conceitos aqui, quem aí já fez o curso de promessa natal, já está pegando a conceituação que eu estou trazendo. Essa introdução parece que é toda aleatória, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Agora eu vou mostrar de uma maneira técnica e depois eu vou trazer um exemplo, tá? Então, quando a gente fala, tá? Então, vamos pegar a questão dos júbilos na astrologia, né? A casa 12, ela é júbilo de Saturno. Saturno gosta de estar na 12. Saturno, ele se sente bem, ele pode executar o que ele se propõe, porque ele está ali no lugar que é favorável a ele em termos de área, tá? A gente tem o eixo espiritual pela astrologia, na realidade não é a casa 12, é o eixo 3 e 9. Nossa, nem por que o eixo 3 e 9? Porque ali a gente tem o júbilo dos luminares. O caminho de iluminação maior, que é do Sol, é a casa 9. Tanto que em alguns livros eles colocam a casa de Deus, então caminho de iluminação, ali está a questão da religião, mas ali está a questão da filosofia, do conhecimento e da sabedoria muito mais amplo. É a casa do mago. Então a gente tem esse conhecimento sobre si mesmo que te eleva no espírito, né? O Sol está ligado ao espírito, a Lua, que está nesse júbilo na casa 3, que é a casa da deusa, ela é ligada à alma, ela reflete a posição do Sol, né? Então a gente enxerga a Lua porque ela está diretamente conectada a uma reflexão visual da luz solar. Então a gente tem aqui uma questão mais intuitiva. A Lua está mais ligado ao que é terreno, porque ela está mais próxima da gente, né? Ela está mais ligada aos nossos ciclos de uma maneira mais
O Sol também, mas aqui tem uma certa diferença, né? Porque a Lua é mais rápida, mais esse ciclo diário. Então a gente tem aqui uma casa de intuição, de percepção também. A casa do conhecimento, por exemplo, na casa 3, a gente tem aquele conhecimento mais intuitivo, mais rápido, às vezes mais cru e mais natural. A casa 9, ela é um conhecimento, às vezes, onde eu preciso me aprofundar, onde eu preciso, às vezes, professar também, né? Então, se a casa 3 é uma casa de professores primários ali, a casa 9 é do professorado, do mentor, aquele que, além do conhecimento, ele tem a questão também mais ampla de levar uma prática para o seu discípulo. Então, a gente tem aqui esse eixo da espiritualidade, mas que vem através de estudo, através de conhecimento, através de experiências, né? Então, quando a gente fala do eixo espiritual e a casa da espiritualidade na astrologia, a gente olha para o eixo 3 e 9 primeiro, tá? Eu, na realidade, quando me perguntam, eu quero ver espiritualidade no mapa, eu vou olhar isso, mas eu vou olhar todo o contexto de mapa. Lembra no curso de promessa natal que eu falo, aprenda a entrar no mapa com objetivo de leitura. Porque você vai começar de um ponto, mas você vai ter que cruzar todos aqueles pontos. Porque às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho nada na 9. Tudo bem, mas você tem um regente, você tem um comando. E aquele comando, às vezes, ele está fortíssimo. De repente, ele está lá na 10, é um Júpiter ligado à conexão, né, de, sei lá, trígono com o Sol. Então, às vezes, o caminho espiritual pode estar até ligado à persona pública ou à carreira da pessoa, tá? Então, saiba cruzar dados. Em astrologia, a gente não analisa nada de maneira isolada. Eu sei que é muito popular isso, tá? Eu tenho Sol na 9, então a pessoa é guru. Ou, tem Sol na 10, vai ser famosa. Não, calma, não é assim, né? A gente tem que sempre aprender a fazer esse cruzamento que eu sei que ele é intermediário e avançado, mas fica comigo que se você já começa a colocar isso na sua cabeça, lá na frente, você já vai pegar esses pontos mais avançados, porque, né, sua cabeça já teve essa informação de alguma maneira em algum momento, tá? Agora, olha que interessante, nós temos então esse júbilo de Saturno lá na casa 12. Casa 12, casa 8 e casa 6 são casas maléficas na astrologia. Por quê? Quando a gente fala de maléfico, benéfico, né? Algo está em dignidade, algo está em debilidade, isso é uma linguagem técnica, tá? Não é para dizer, ai meu Deus, então a pessoa tem, como eu já vi, a pessoa ela tem o sol na 8, então ela é uma pessoa má. Não, não é assim, é para mensurar. E o Sol, ele representa a própria identidade. O que representa a casa 8? O que representa a casa de Leão, que esse Sol faz o comando? Então, ok, sempre precisa cruzar os dados. É porque não faz aspecto com o ascendente. Quem é o ascendente do mapa? Você, seu corpo físico, sua estrutura física. Então, essas áreas, elas não são vistas diretamente pelo ascendente. Lembra sempre do fundamento da visibilidade da luz, né? Eu sei que nos cursos eu vivo repetindo isso, mas é porque isso é muito importante. Se a gente sempre parar para pensar em qualquer dúvida, opa, deixa eu voltar para o fundamento, visibilidade, né? É a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente observa, você já tem a resposta sem precisar, né, ficar assim viajando muito na maionese. Então, se eu não tenho visibilidade, ela é oculta. Então, a casa 8 e a casa 12, principalmente, que são maléficas, elas são ocultas porque elas não têm visibilidade. A 6 também, tá? A 2 é um potencial ali maléfico, mas tem também de ser casa cadente, tá? Nem vou entrar aqui sucedente, por isso que às vezes a gente vê a 12 como a mais maléfica das casas, tá? Então tem uma lógica também, tá? Mas isso aí, quem já fez o curso de promessa natal entende todo o fundamento, entende a lógica das coisas. Agora, eu trouxe aqui alguns conceitos, tá? De casa 12, que é o que a gente aprende muito. Eu já aprendi também. A casa 12 é a casa da espiritualidade, tá? Porque é a casa de peixes, né? Então vamos lá. Pela astrologia ligada à estrutura do pensamento e do fundamento lá de milênios, tá? Não de 2 séculos atrás. Solitude ou solidão. Aí você pensa, tá, interessante, é um júbilo de Saturno, isolamento social, faz sentido, né? Isolamento, perdas, prejuízos. Ok, é uma casa de Saturno, faz sentido. Autossabotagem, traumas, medos. Ok, faz sentido, é uma casa de Saturno. Sacrifícios, né? A marginalidade, aqueles que estão à margem da sociedade. Faz sentido se você entende Saturno e se você entende o porquê que Saturno rege Aquário também e não na conexão de Urano. Neme, eu não aceito isso, está errado. Quem rege o Aquário é Urano, você está defasado.
Tá bom, então, ok. Segue seu rumo e não tem muito o que argumentar, tá? Saúde mental, doença mental. Então, a gente tem aqui, por exemplo, hospícios, lugares, assim, prisões também, né? Nós temos essa questão, por exemplo, às vezes a gente vê pessoas com a questão de depressão, síndrome do pânico, eu vejo muito isso em atendimentos muito conectados à Casa 12, né? A gente tem a questão aqui de inimigos ocultos. Se a casa 7 é o inimigo que eu sei quem é, ou seja, aquela pessoa que você sabe que é o seu ranço, é a casa 7. A casa 12 são aquelas pessoas que você nem imagina. Porque às vezes você nunca vai ficar sabendo que é teu inimigo. Inimigo é alguém que te prejudica, tá? Que a gente já pensa assim, vai tirar uma faca e vai me desafiar. Não, 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 não. Aqui às vezes aquela pessoa, inclusive, que está te dando um tapinha nas costas, né? Quem nunca? E você está ali confiando. É alguém que você não percebe que é o teu inimigo, tá? Então perceba que se eu pego um conceito aqui, né? Você fala, nossa, mas não tem nada a ver com espiritualidade. Até tem. Você já pegou? Mas vamos pegar, eu gosto de pegar também os conceitos mais recentes, tá? Então, o que mais a gente vê? A casa da transcendência, do inconsciente, da empatia, da compaixão, da meditação e da oração, dos sonhos, da espiritualidade, dos mistérios. Tá errado? Não, não tá, tá? Eu não demonizo esses conceitos, mas eu acho que eles pecam um pouquinho, e eu tinha muita dificuldade. Por que eu trago isso aqui? Porque eu sentia muita dificuldade em fazer uma interpretação e conseguir realmente mensurar aquilo que eu estava vendo no mapa, com a realidade, tá? Você vai transcender a sua noção de ser. São palavras bonitas, mas o que elas querem dizer, né? Então tá, se você pega aqui, a gente entende que tem uma correspondência com o júbilo de Saturno, Saturno ser maléfico, contrário à vida, tá? Ai, meu Deus, então é por isso que tudo que eu tenho na 12 lá, então a minha vida é ruim. Não, também não. Você tem pessoas super bem-sucedidas com trocentas mil coisas na 12. A casa 12 é uma casa de bastidores, a casa 12 é uma casa de ONGs, é uma casa de filantropia, ela é uma casa de lugares distantes, isolados. Às vezes simplesmente significa que você, de repente, em algum momento, vai morar num lugar muito distante da tua cultura. Isso é ruim? Não, você pode gostar de morar lá, né? Mas é a casa da solidão, é a casa da solitude. Eu percebo que as pessoas que têm bons posicionamentos na 12, elas gostam de ficar sozinha. Às vezes elas precisam, né? Eu, por exemplo, eu tenho meu regente da 12 na 8. Eu fui no shopping agora com a minha filha, fui fazer umas coisas e fui no poupa-tempo e tal. Esse contato com multidão e espaços me desgasta de uma maneira que eu tive que deitar 20 minutos. Agora eu tô bem de novo. Você entende o conceito, vida real, né? Então, eu posso ter ali, eu tenho às vezes excelentes psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, né? Aqui é uma casa de retiro espiritual, né? Retiro por quê? Então porque a casa de espiritualidade? Não, porque o retiro, ele te isola, né? Quem já fez aqueles retiros que você não fala, você não faz jejum, não fala, fica sem celular, sem nada, você fica lá, sei lá, uma semana tomando só ali sopinhas, né? Quem consegue fazer um jejum faz, jejum só de água, jejum de palavras, não toma banho, é realmente aquilo. Então, é um assunto de casa 12. Você pode falar isso, fazer isso com intenção espiritual? Pode, mas poderia não também, né? É que aí não faz muito sentido, né? Mas, então, se a gente for pegar os conceitos, eles têm uma conexão, mas por que eu estou trazendo o conceito e a lógica? Para a gente entender que as coisas elas não vêm do nada, tá? Quando a gente fala da casa 12, se é a casa da espiritualidade, o que eu percebo? Tá? E aí eu estou dividindo a minha experiência com vocês como astróloga, eu já fiz, nossa, nem sei quantos mil mapas eu já li, né? Porque já trabalho há muito tempo só com astrologia, e também porque é uma área que eu gosto de estudar, não por essa perspectiva da questão só da espiritualidade, da criança em si, mas da para-realidade, da parapsicologia, né? Que eu percebo muito que, na prática, essa exacerbação, né? Dos sentidos, tá? E a gente vê, por exemplo, vamos trabalhar essa questão, por exemplo, da mediunidade, né? A gente está partindo aqui de um padrão de crenças. Eu não acredito em mediunidade, acho que isso não existe. Então, isso não é o seu padrão de crenças, né? Não vai fazer muito sentido a gente estar conversando contigo sobre isso, tá? Mas se você é um curioso assim como eu, tá bom?
Então, o que é um médium? O médium, ele é uma pessoa que ele é o meio de um ponto para outro ponto, né? Esse meio tem médios que, tudo bem, tranquilos, eles, né, têm essa conexão, às vezes, desde criança, para eles é muito natural, eles lidam com isso muito bem, certo? Ele tem, digamos, os espíritos mais amigos ali, que ele tem. Ok. Agora, a gente sabe, quem é ligado ao mundo espiritual, que a gente tem obsessores. Casa 12. Então, se a gente. A casa da espiritualidade, ok. Mas você tem medo? Você acredita nessa questão do obsessor? Lembra que a casa 12 ela é uma casa de vícios, né? Se você segue essa linha, você sabe que ninguém bebe sozinho, ninguém cheira sozinho, né? Ninguém, como a gente aprende dentro dessa linha espiritual, ninguém vai para um vício se não tem um outro lado ali se alimentando. É por isso que às vezes é muito difícil de você sair disso. Nem eu não acredito nada disso, isso aí é uma questão de uma deficiência de alguma coisa no cérebro, uma vitamina, uma conexão de sinapse, tá tudo bem, pode ser. Mas aí você entende que a gente vai para a questão mental da casa 12, da prática aqui? A gente está partindo de uma base de crença, e crença eu não tenho como provar, mas o que eu quero trazer aqui é que o conceito ele é o mesmo, eu só estou colocando ele de uma maneira dependendo do contexto da pessoa, tá? Então, você acredita em obsessores, tá? É aquela velha história, não acredito que existam bruxas, mas que elas existem, elas existem, né? A casa 8 é uma casa que eu acho muito interessante, porque ela é a casa do oculto, tá? Ela é uma casa que antecede a casa do mago, né? Que é a casa 9. Eu vejo muito, mas muito na prática, conexões de casa 3, que é aquela casa ligada à casa da lua, né? Da deusa, principalmente quando o regente da 3 está na 8, ou existe uma conexão de casa 8, são pessoas que são, às vezes, têm esta ligação com a mediunidade direta. Por exemplo, a pessoa, de repente, é o bandista, ela tem essa conexão com espíritos mesmo, sabe? Pode ser através de uma religião, então a pessoa é um bandista, ela é do candomblé, ela tem essa conexão direta, né? Mas eu já peguei pessoas também dentro de outras religiões que acontecem as mesmas sensações, a mesma especificação, e ela só tem um outro nome para aquilo, tá? Outro ponto interessante, e isso é uma coisa que me chama muita atenção. Existem médiums que não têm religião. Para ele aquilo é tão natural que não precisa estar dentro de uma caixinha, sabe? Não, assim, meu pai já faleceu, mas, pô, eu tomo um café com ele todo final de tarde. Oi? Mas faz parte da sua religião? Não, tem religião não acredito em nada. Aí dá um tilt na cabeça da pessoa. Como assim? Porque você precisa acreditar para isso acontecer. Não, depende de como a pessoa lida com isso, né? Você já teve essa sensação? E quando as pessoas têm muito pontos ali de casa 12, se você já fez mapa comigo, né? Porque eu nunca sei se a pessoa é religiosa ou não, então eu sempre respeito a visão do outro, né? Depois, quando eu faço atendimento, aí sim a gente entra a fundo para eu ver se aquilo ali realmente faz parte da crença dela ou não, tá? De novo, a gente está num país laico que todo mundo pode ter sua crença. Isso é uma bênção, tá? Enfim, vamos ver se a gente continua assim, né? Então, eu falo assim, olha, sabe aquela sensação, tipo, não sei como eu sei, só sei que eu sei. A gente entra num ambiente, ninguém precisa falar nada. A gente já meio que saca qual é. A galera gosta de falar de energia, né? Mas eu não gosto desse termo, porque o que é energia também, né? Mas assim, você sente. Quando você aperta a mão de uma pessoa para conhecer, nossa, às vezes eu brinco, dá uma descarga ali elétrica, você sabe tudo, né? Vem tudo, tá? Isso é uma sensibilidade. Você pode dizer que essa pessoa ela tem essa mediunidade ligada à questão espiritual. Eu posso dizer, de repente, para uma pessoa que é cética, nossa, você tem uma intuição muito aflorada. A sua mente subjetiva, ela consegue captar tanta informação aqui que você consegue antecipar as coisas. Perceba que eu só estou mudando a linguagem, tá? E o que é interessante, tá? Eu trouxe essa questão da abordagem aqui, porque a gente tem, então, respondendo a casa 12 e a casa da espiritualidade. Pela astrologia mais clássica, né, a gente tem questões muito específicas de casa 12 e o eixo espiritual, que está ligado muito ao aprimoramento e iluminação do homem, através do conhecimento, através da vida e dos seus hábitos, dos seus ciclos, é o eixo 3 e 9, tá? Agora, dar nome aos bois. Quando a gente fala de espiritualidade, às vezes a pessoa, ai meu Deus do céu, mas eu vejo espírito. Eu tenho medo. Aí a gente está falando dessa questão da casa 12 também, por causa dessa questão do oculto, né? Tá? E eu vejo muito isso na questão dos mapas mesmo, tá? Então a gente tem outros nomes que às vezes são dados, a transcendência,
a pessoa é muito empata, então, nossa, ela sente muito, ela tem uma sensibilidade. De repente tem só um chupisco de um obsessor. De novo, cada um nas suas crenças, tá? Ah, o que eu acho importante e interessante quando eu falo para todos os alunos, e porque para mim fez uma grande diferença na vida, dar nome às coisas. Até para a gente conseguir mensurar quando entra no mapa, o que eu quero. Quando uma pessoa vê, quero ver espiritualidade no mapa. Tá, mas espera aí. Espiritualidade é o quê? Dentro da questão religiosa, né? Então, você é religioso, você tem alguma religião, segue algum dogma, tem os seus preceitos, casa 9. Não, espiritualidade livre, eu trabalho muito com a minha linha ancestral, já é meio que natural, né? Opa, a gente já tem uma questão 3 e 9. Não, eu quero ver minha espiritualidade, porque, pelo amor de Deus, tem alguma coisa, eu ouço vozes, eu me sinto mal, toda vez quando eu vejo, passa o tempo eu nem percebo, tomo às vezes algumas decisões que, parece que não fui eu, casa 12, porque tem uma questão aqui, às vezes, de quadros obsessores. De novo, se você acredita, tá? Eu trouxe aqui uma coisa que eu li esses tempos, que não tem nada a ver com astrologia, mas tudo tem a ver com astrologia, né? O amaciante estraga as roupas. O que isso tem a ver? No site da Consul, inclusive. Em excesso, o produto acelera o desgaste das fibras do tecido e faz com que as suas roupas percam a durabilidade. Por mais tentador que seja exagerar na quantidade de amaciante, pensando no cheirinho gostoso que vai ficar depois das peças, resista. É muito fácil e confortável a gente não querer coisas, entre aspas, ruins, né? Que a gente, eu não gosto de falar de perdas e prejuízos. Eu não gosto de falar, o quê? Loucura, prisão, coisas ruins, né? Para nossa existência aqui. Mas eu quero que você observe a vida. Cara, eu quero muito que você observe o momento que a gente está vivendo, porque a gente vai chegar em 2026 com outro cenário, assim, e é importante a gente saber enxergar que nem tudo são flores. Quando a gente quer, a minha mãe sempre falava, né? Tem que tomar um banho, porque não adianta só passar um perfuminho, né? O trocinho tá lá. Então não adianta a gente querer perfumar, porque a vida real, e a astrologia é sobre a vida real, vai estar lá, né? Se você tiver uma questão de saúde muito séria e você vai para uma UTI, isso é um assunto de casa 12. Mas não existe, não quer. Quantas pessoas você conhece que já foram para UTI, já ficaram em coma? Isso existe. Então, o que existe está decodificado no mapa, tá? Não interessa, né, Me vou continuar usando os eufemismos, tá tudo bem, tá? Eu só quero trazer aqui o porquê que hoje em dia, eu prefiro, por mais às vezes que a gente se choque com algumas coisas, né? Não é que é para chocar, é porque, de novo, se tem possibilidade de uma pessoa, por exemplo, entrar numa dívida, fazer um investimento, esse investimento, sabe, crescer muito, eles realmente falir por causa disso, isso vai estar no mapa. Isso é uma coisa maléfica? Está na casa 8, entende? E pode ter uma perda e prejuízo, de repente tem uma 8 conectada com a 12, né? Existe uma diferença da 12 para 8, da 8 para 12, por exemplo, também, de novo, dentro do cruzamento de análises, tá? Então, quando a gente fala de espiritualidade, a casa 12 é a casa mais espiritual do mapa, como eu já ouvi falar, depende. Eu não vejo assim, tá? Principalmente com essa alusão que eu acho que mais atrapalha do que ajuda, que é muito recente, que foi uma simplificação na realidade que teve, né, o método ABC, que é essa alusão da casa 1 é a casa de Áries, a casa 2 é a casa de Touro. Porque aí você fica vendo um relógio que ele não está bem calibrado, né? Então, por exemplo, agora são 4h18. Eu estou vivendo um momento no tempo, no espaço, que dentro de um parâmetro de metodologia de análise, de dizer que tempo é, que a gente tem, né? São 4 e pouco da tarde. Eu não posso chegar para você e teimar e dizer, não, são 6 horas da tarde. Você vai dizer quê? Não, mas o Sol ainda não está nessa posição. Porque existe uma metodologia para você dizer que são 6, desculpa, que são 4, que não são 6. Entende? É só por causa dessa lógica, tá? Eu trouxe aqui um exemplo interessante. Como eu já falei, eu gosto muito desse assunto, eu tenho vários mapas, né? Principalmente nessa questão do estudo, da percepção além do que é real, mas com rigor, tá? Não é aquela coisa, nossa, senti um arrepio, essas coisas muito soltas, né?
Mas tem muito estudo muito interessante, tá? Tem a Fanny Moser, né? Eu vou ler aqui só para entender o contexto dela, para depois a gente olhar no mapa, tá? Então, ela teve uma educação particular, ela é filha de uma pessoa muito, muito rica, né? Estudou em Munique, fez doutorado, né? Então, ela tem essa visão acadêmica das coisas, que nem o Kardec, né? Depois trabalhou na Estação de Pesquisa de Biologia Marinha em Nápoles, na Itália. Teve uma experiência em 1913 que a convenceu do sobrenatural, como a telepatia, as aparências que deviam ser vistas sem negar, mas que também existem casos de fraude. Então, assim, ela tinha essa questão de, tá, peraí, eu tive uma experiência que existe alguma coisa aqui, tá? Eu já tive experiência, tem alguma coisa assim, eu não sei explicar, mas com certeza existe muita fraude, muito charlatanismo, né? Ou muita coisa que tudo pode, que tudo encaixa, e aí é aquela velha história, fica difícil da gente conseguir fazer essa mensuração. É por isso que a gente tem um rigor dentro de uma metodologia importante, tá? Ela então leu o que encontrou, fez suas próprias pesquisas, e em muitos casos, né, para decidir o que era realmente sério dentro daquele emaranhado de informação, tá? As suas obras, então, ainda hoje, né, são de ocultismo, né, do Spook. Tinha a intenção de escrever o segundo livro também, mas ela acabou falecendo antes, né? Ela é, sem dúvida, uma mulher que mostrou nos seus livros todos os aspectos possíveis da profecia, né? Então, de você professar algo, da clarividência, da telepatia e muito mais. Os seus prós e contras, né, também da questão do poltergeist, uma visão muito crítica em relação à mídia, né, e ela também impressionou muito o Jung, né, que conheceu o trabalho dela, escreveu inclusive um prefácio para o livro dela, deixou uma grande biblioteca de estudo de parapsicologia, né, e toda uma substancial parte da sua riqueza de herança para um instituto que estuda, né, a questão de parapsicologia, tá? Então, eu acho muito interessante este olhar, tá? Mas, Neme, eu gosto do olhar da crença, né? Da questão ligada a uma questão religiosa também, ter os seus dogmas, tá tudo certo. É como eu falei lá na frente, é tudo a mesma coisa, mas são conceitos diferentes, tá? Então, quando a gente olha no mapa dela, olha que interessante, né? A gente tem um ascendente em Câncer, que a gente já tem uma conexão, lembra que a Lua é ligada, né, à casa 3 por Júbilo. Neymar não tem nada na 3, tudo bem, não tem nada na 3, mas aqui ainda continua sendo o Júbilo da Lua. Temos um Júpiter numa bela, de uma posição, olha que interessante, né? Lembra que eu falei da regência da 3 na 8? Eu vejo muito isso, gente, é um padrão que não é um ou outro mapa, é uma consistência, tá? De novo, é uma coisa que eu vejo nos meus atendimentos. Não sei se tem algum livro ou não. Estou dividindo aqui nemismo. Quando eu faço parênteses nemismo, se você é meu aluno, se você já fez a promessa natal, você sabe. É a minha percepção dentro de uma análise, dentro das práticas, tá? Faça a sua pesquisa. A astrologia, ela precisa de pesquisa dentro de uma metodologia que é legal, porque você vai vendo que as coisas se repetem, né? Então, ela tem uma lua lá na 8, né? Que é essa conexão aqui, né? Do júbilo, tá? Ela também, essa lua é forte, porque ela rege o ascendente. Olha lá, a casa 12. Mas você percebe que a casa 12, ó, o Sol tem o nó do norte, tem a questão de Marte aqui, num signo que é extremamente racional, que é Gêmeos. E ela tem um caminho de identidade. Às vezes as pessoas ficam, eu morro de medo do meu nó do norte, do meu Sol na 12. Calma, tem várias coisas. Você pode ser excelente psiquiatra, né? E aqui ela tem um nó do norte que é um caminho, eu não gosto da palavra missão, porque parece todo mundo, né? É Gandhi. Mas assim, tem um caminho muito forte de desenvolvimento, de estudo aqui, né, também, né? De levar para grupos, né? Público. Olha aqui a questão do júbilo do Sol, né? É regido por quem? Por Júpiter. Não, mas não tem nada lá. Caramba, olha esse Júpiter aqui exaltado, grudado no ascendente, ligado a essa lua na 8. Então perceba que se a gente fizer essa análise isolada, a casa 9 e a casa da espiritualidade. Não tem nada lá, então não tem a questão espiritual. Não é assim, tá? A casa 12, ela é uma casa que liga, que tem essa ligação com o oculto, que pode entrar a questão da espiritualidade ou não, né? A casa 12, a casa 8, tá? E eu vejo muito tanto esse padrão de 3 na 8, né? Pode ser por regência, pode ser pelo júbilo da lua também, mas também aqui é por júbilo, tá? Então, a lua tem júbilo na 13 e a lua está lá na 8, tá? Agora, o regente da casa 3, olha onde é que ele tá. Ele está aqui conectado a 12, porque ele comanda o Sol, Marte e nó do Norte, e ele está onde? Ele está aqui, ó, tá? Ele está em Touro, então ele fecha, né? Quando a gente vê as questões ligadas ao cruzamento, tá? A gente percebe que não tem como ler um mapa de maneira isolada,
tá? Então, perceba, quando você tem muitos planetas na 12, tá? Primeira coisa, você tem essa crença? Você acredita no mundo espiritual? Não, não acredito, sou ateu. Tá, tudo bem. Então, você vai mudar a sua linguagem, né? Você vai aqui perceber, poxa, essa pessoa ela pode se interessar muito por psicologia, e ela se interessou. Só que aqui ela foi além. Ela foi por uma experiência própria, olha a questão prática e tangível, né? Ela foi fazer uma pesquisa, ela foi a fundo, né? Para entender. Ela escreveu muito sobre isso. Olha a questão mercuriana, tá? Então, quando a gente avalia, a casa 12 é a casa da espiritualidade. De novo, quando a gente fala de espiritualidade, a gente tá falando de padrão de crença, tá? Sim, podemos conectá-la, mas o eixo da espiritualidade, conforme um conceito de elevação, né? Que não é só se conectar com o espírito do outro lado, que tem essa conexão de elevação, de iluminação maior, tá? Aí nós temos sim a casa 9 muito forte, mas esse eixo 3 e 9, tá? Você, pessoa que me assiste, você é uma pessoa espiritualizada? Você já foi uma pessoa descrente e depois passou por experiências muito, muito, muito fortes que diz assim: tem alguma coisa ali, eu só não sei explicar. Como que tá no seu mapa? Como que tá o eixo 3 e 9? Veja as regências também, tá? Existe alguma conexão, por exemplo, isso acontece muito na infância, tá? As crianças, às vezes, ela tem os amiguinhos imaginários, terror noturno, né? Ah, essa criança não dorme direito, tem pesadelo, tem terror noturno. A criança está lá de olho aberto enxergando coisa, né? Às vezes a gente tem uma regência da 4, uma regência da 3 na 12. Eu vejo muito essas crianças que tiveram esse momento e isso tende a desaparecer ou a pessoa fica tão com tanto medo que, né? O medo também é uma questão de Saturno e casa 12, né? Então, a gente tem que entender aqui, quando a gente está falando, dar nome aos bois, tá? Quando você fala de espiritualidade, você está falando do quê? Você está falando de religião? Casa 9. Tá? Não, estou falando desse contato direto com o outro lado. Ok, então tem um sistema de crença, porque não tem como você não trabalhar a questão da crença no mundo espiritual. De novo, esse eixo 3 e 9 ele vai estar sempre na equação. Mas aí você pode adicionar algumas questões nessa equação da espiritualidade. Tá? Existem religiões que não trabalham com esse mundo espiritual, né? Elas têm um outro olhar, tá? Não, também não acredito em reencarnação, karma dharma, isso, de novo, tá? Não estou nem colocando os dogmas das religiões aqui. Estou falando de uma maneira bem plural, tá? Mas olha para o seu mapa. Se você tem muitas coisas de casa 12, ai, Neme, nossa, não percebo, tá? Por exemplo, já teve pessoas que não têm nada de crença, não acreditam em nada, sou ateu, ok. Viveu as experiências de casa 12, vícios, né, prisão, tá? Então, ou outras pessoas, quando está muito bem aspectado, psiquiatras, psicanalistas, tá? Pessoas que trabalham muito bem nos bastidores. Ela não gosta de ser a pessoa que fica lá no front, mas ela faz tudo rodar, né? Quem trabalhou, por exemplo, em produção de vídeo, né? Em produtora, você sabe que para uma novela ou para algo, um comercial ir, né, ao ar, existe um trabalho de backstage, né, de bastidor, nossa, assim, incrível e muito rico e muito difícil. Casa 12, os bastidores ali, o que está rodando? Eu brinco que a Casa 12 é o nosso motorzinho ali, o nosso sistema operacional, que ele não aparece, mas é ele que está rodando tudo ali, né? Ele pode ter aquele modus operandi. Por isso que é uma casa de autossabotagem. Porque uma casa de autossabotagem é o quê? É a gente não perceber que a gente está sempre num ciclo, às vezes fazendo uma coisa, se autossabotando e vivendo aquilo numa constância, né? Aí, claro, tem linhas que colocam como a casa do karma, né? Da roda de Sansara, aí depende das crenças, tá? Não acredito mais nessa questão de karma, nem de reencarnação, também ainda tenho uma outra visão, tá? Então, como que você, me conta aqui, como que você vê essa questão da espiritualidade, se você é um espiritualista praticante, como que você percebe isso no seu mapa? Você já trabalhou com preditivas? Cara, isso é muito, 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 muito legal, porque existem experiências, e assim, tem coisas que só você passando para você saber, né? Que quando tem um gatilho ali no mapa, acontece algo, acontece uma experiência ou vem algum conhecimento para você. Observa naquele momento o que cutucou no seu mapa, tá? Eu já tive assim, relatos tão interessantes, porque como isso é um assunto que eu gosto muito, né? Mas, de novo, de ver na parte prática, como que as pessoas vivem isso, né? Porque, de novo, cada mundinho, né?
é um mundinho, né? E eu sempre vejo muito essa questão da construção mental daquilo. O universo é mental, né? Aí eu estou falando da questão do hermetismo, né? Então me conta aqui com essa experiência, como que você vê, tá? Se você consegue fazer esse cruzamento avançado, ou se para você ainda é um pouco difícil olhar regência, dignidades e debilidades, júbilo, tá? Porque, assim, é importante, tá? Eu sei que é complexo e que quando a gente massifica um conteúdo, a gente tende a tirar o que é muito complexo, tá? Porque é fácil daí, é palatável, né? Mas essa complexidade, ela dá um aprofundamento na leitura e ela consegue com que você faça algo mais direcionado e objetivo. E é claro, ainda assim, existirão várias hipóteses, porque aqui ninguém é evidente. Opa, de repente você é, né? Vai que você tem um monte de coisa aí no seu mapa indicando, né? Você vê flashes na sua tela mental? Me conta aqui nos comentários.